Olá pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast RunnyCast. Aqui quem fala é Thiago Martinez, host e fundador da Runny. Estou aqui com Guilherme Cota, doutor médico anestesista e coordenador do Centro Cirúrgico. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Thiago. Estamos também com a doutora Késia Luttenberg, é isso mesmo? Na trave. Médica anestesistas, ambos fazem parte do grupo do anestesista Ingá Anestesia. Estão aqui para contar um pouco da trajetória do médico anestesista, né? E antes de perguntar para vocês, eu queria tirar uma dúvida. Por que o anestesista precisa de um café e um iPad no centro cirúrgico? Então... Essa história é uma piada, né? Não, o pessoal brinca isso, mas é o que acontece. Às vezes uma cirurgia demora 5, 6 horas. Então a gente tem muito trabalho no começo e no final do procedimento, né? Mas ao longo do período, né, a gente fica ali mais quietinho. Então a gente fica olhando alguma notícia, vendo alguma coisa. Por isso que médico anestesista sempre vira investidor, né? Porque dá tempo de aliar as ações. Clássico. Ou isso olhando viagem, né? Também outra. Viagem também, né? Vamos lá, eu queria saber um pouco, para a gente começar, para o pessoal ouvindo entender, a gente está construindo uma série de episódios para contar a trajetória de cada especialista, começando desde a faculdade, indo para a residência e depois pós. Tanto contar, assim, casos de sucesso, coisas que deram certo com vocês, com amigos, e que fazem sentido as pessoas conhecerem, bem como o perrengue, né? Porque, no fim das contas, o perrengue é que vai construir a carreira ali de sucesso de vocês. Eu queria, pelo sotaque do Guilherme, vocês já perceberam que eles são... A gente está aqui no Paraná, ele veio diretamente importado do Ceará. Cearense. Como que foi lá a faculdade? Você fez faculdade não no Ceará? Não, então eu fiz tudo no Ceará, né? Entendi. Nascido, escola e universidade. Eu fiz universidade particular, por sinal. Uhum. E aí eu fiz um programa de residência médica. Eu fiz em São Paulo. E aí durante esses 3 anos, que é o tempo da nossa formação, eu tive contato com a minha esposa e aí as coisas avançaram, a gente decidiu se casar. E a família dela já morava aqui em Maringá há muito tempo. Então a gente acabou optando por vir morar em Maringá. Certo. E a Késia fez faculdade na UEM, né? Isso. A Késia é nossa cliente desde 2017, né? Desde o Isso começo. mesmo. Desde sempre. Desde sempre. E acabou fazendo faculdade aqui na UEM, depois foi para... São José do Rio Preto. São José do Preto. FAMERP, no hospital de base. Legal. E ficou lá, depois voltou para Maringá. Certo. E nesse período da faculdade, né, quando a gente pensa em anestesia, vocês já imaginavam? Quando que vocês pararam e falaram assim, vou fazer a residência de anestesia? Não, vou fazer outra coisa, queria outra coisa. Como foi a decisão da escolha da especialidade? Então, para mim foi uma coisa meio natural, graças a Deus, né? E no momento eu me vi num empecilho, né? Travado, sem opção do que escolheria. Então, como que eu escolhi? Eu acabei no terceiro ano de medicina ali. Eu sempre gostava de farmacologia. Teve um concurso interno na faculdade para ser monitor, né, de farmacologia. Eu fiz o concurso, passei. E eu comecei a fazer reforço para meus colegas, né, os meus abaixo de mim. E dar aula, perto de prova, etc e tal. E quem que era o meu mentor? Era um anestesista, que tinha mestrado e doutorado em farmacologia também. Uhum. Então, assim, foi uma coisa que já foi um primeiro contato. Combinado com suas áreas de interesse já, Isso, né? Já foi. E aí, quando eu fui na parte dos últimos 2 anos, que é o internato de medicina, eu tive contato com a parte prática, né? Então, eu acabei me apaixonando, porque eu vi que não tinha muita aquela profissão que tem uma rotina, que é igual todos os dias, né? A anestesia acaba sendo diferente todos os dias, porque são cirurgias diferentes, são médicos diferentes. E também tem os procedimentos. Então, muitos procedimentos você pode acabar fazendo. Então, eu juntei um pouco de tudo que eu gostava, e acabei optando por escolher a anestesia. Uhum. E você, Késia? Nossa, meu caso foi extremo oposto. Foi uma escolha artificial. Eu estava praticamente me enamorando por outras áreas da Pensava medicina. Em fazer o quê? Na verdade, eu tenho a impressão de que aquilo que o seu internato for bom, vai tendenciar, é intuitivo. É verdade. Já vi no que o seu internato isso. for forte, aquele preceptor que você admirar, é o cara que vai te inspirar e você vai acabar querendo seguir. Aí eu andei gostando de nefrologia, reumato, endócrino, GO, ainda mais que é uma especialidade que a gente consegue já deslanchar e atuar bastante até como interno. Então eu
estava indo nesse caminho. E aí eu dei uma parada no internato e comecei a tentar organizar o pensamento e varrer tudo que... Foi lá no 6º ano já que você já começou a parar para... Nossa, na finaleira, exatamente. Porque depois no meio do ano começam as inscrições, né? Das exatamente. E aí eu acabei olhando para os profissionais e vendo os estilos de vida. Legal. E vendo o que era a realidade de cada profissão de fato, qual que era o grosso de um ambulatório de reumatologia. Se o que me apaixonava era a rotina real daquele profissional. E aí eu fui excluindo todo mundo e escolhi anestesia. Depois que eu entrei, eu até dei uma assustada, porque eu falei, eita, é mais... Mais perrengue do que eu imaginava, né? Esse negócio de iPad é só quem ouve de fora, né? Não, exatamente. Tem essa fama que você brinca, né? Mas na verdade o anestesista é um cara que tá... Todo momento tá em risco. Tem que estar sempre alerta. Por fim, as pessoas escolhem, quando escolhem anestesia, compara com as de acesso direto, né? Compara com um oftalmo, um otorrino, até uma dermato, de repente, dão umas comparadas. E aí eu achei assim que a anestesia, ela mergulha bem fundo na medicina mesmo, é muita fisiologia, ventilação mecânica, procedimentos, enfim. Depois que eu escolhi, eu vi que eu escolhi um tanto às cegas e me apaixonei depois. Mas a escolha foi bem racionalzona, assim, foi meio grosseira, assim, não, eu vou fazer isso aqui porque eu achei que é o que vai combinar comigo, mas a rigor eu não tinha de nenhuma forma, foi uma escolha assim... forçosa. Então a gente tem 2 casos assim de escolha. O primeiro, o Guilherme, que foi através daquilo que ele conhecia, que gostava mais das matérias que tinha mais a ver com anestesia, e você foi o estilo de vida que também talvez faz sentido para aquilo que é o meu jeito e aquilo que eu quero para o futuro. E aí, a partir disso, teve que correr atrás, né? Foi correndo atrás no meio do caminho para encontrar, né? E o que vocês viram, assim, dentre os seus colegas também, que acabaram seguindo o mesmo caminho, tiveram semelhanças? Porque, igual a gente estava comentando, né? Às vezes a pessoa pensa, anestesista tem uma vida mais tranquila, mais organizada. Realmente, tem um pouco mais de organização do que talvez algumas outras profissões, mas hoje em dia ainda, né? Que boa parte dos nossos ouvintes vão ser pessoas que estão entrando na carreira e escolhendo as profissões, as especialidades, eles vão olhar muito feed, né? E não olha backstage. Então, olhar muito rede social, cara, aquilo que a pessoa posta pode ser que não realmente aconteça, né? Que outros exemplos vocês viram de pessoas que escolheram na época da faculdade, que acertaram nas escolhas para a especialidade, seja anestésio principalmente ou outros? Como que foi ali que você viram os colegas de vocês de faculdade? Então, assim, na minha sala de faculdade, teve muita gente que seguiu carreira dos pais. Então, tem muita gente que tem já um pai, uma mãe, já médico, uma clientela grande e acabou seguindo o próprio caminho. Se talvez tivesse a mesma aptidão dos pais à escolha lá atrás, não sei, né? Mas muitos colegas acabaram escolhendo de fato a área de atuação ao passar no internato. Então, essa parte que vocês falaram, que dependendo do contato do médico que tem, às vezes é isso. Às vezes o cara passa no internato. Na minha faculdade teve o estágio de psiquiatria, por exemplo. Era um estágio maravilhoso. Era muito top. Era um mês completo no hospital de doença mental gigante em Fortaleza. Você via todas as áreas. Então, assim, na minha sala teve muita gente que decidiu fazer psiquiatria e depois passou pelo estágio. E que não é tão comum, né? Não é tão comum em outros lugares. Não é tão comum, entendeu? Por exemplo, aqui na Cesumar, a gente está como preceptor da Cesumar. Então, tem muito estudante de medicina que passa conosco. E muitos deles querem fazer psiquiatria. Eu falo, até um dia desse eu falei assim, mas por que todo mundo quer ser psiquiatra na sala de vocês? Não, doutor, eu acho que é porque o nosso estágio é muito bom. Eu me lembrei um pouco do meu estágio, também é um estágio muito bom. Só que tem excelentes preceptores, o estágio é muito organizado, tal. Então é natural. Então às vezes o cara acaba no internato, passa por algum estágio que é uma coisa que já era meio tocado e se convence. Entendi. E na sua turma, como que foi? Apesar que a turma da QES a gente teve bastante cliente e era bem diverso, assim, cada um foi para um canto, parece, né? Não teve uma hegemonia de seguir carreira no mesmo lugar, né? Até que teve, assim, os preceptores encantadores acabaram angariando mais discípulos, de fato. Mas teve gente que foi para anestesia também. E na minha experiência, o que eu tive talvez de mais curioso já foi na residência propriamente dita. Eram 15 vagas, então... por ano, 45 residentes ao todo, o hospital é bem grande.
E na minha turma teve uma colega que chegou a largar a carreira. E aí foi um caso assim mais marcante, né? A gente quase... Né, você teve esse tipo de experiência, né? De gente desistir da carreira, né? Também na residência teve gente que desistiu? Na minha não. Só não? Na minha não. Justamente. Então, a gente teve esse caso na nossa, então... que justamente faz refletir sobre isso, né? Poxa, onde foi que, né, que essa pessoa... Eu acho que a pessoa faz isso, assim, ó. Eu acho que a pessoa que acontece isso, ela entra numa residência e desiste. Provavelmente a pessoa que ela não experimentou como é que a especialidade de fato é. Então, exemplo... Expectativa e realidade frustrada. Porque a pessoa, tipo, se a pessoa não rodou na anestésio, né? Não acompanhou, mas, sei lá, por cargas d'água, foi marcar o X, marcou na anestesia. Vai lá fazer e não gosta. Né? É loteria, né? Aí pode ser que acerta ou pode ser que não. Né? Então, exato. Então, assim, eu acho que o que eu falo algumas coisas para os estudantes de medicina que estão lá, muito além do ensinar a minha prática, né, de coisas... Mas como tutor. Mas como tutor. Eu falo demais com eles. Eu falo assim, ó, primeira coisa, faça residência num canto de excelente qualidade. Porque residência agora abriu em toda esquina. Tem muito agora. Não faça residência no canto... Tem milhares no Brasil. Num canto qualquer. Faça num canto muito bom. Primeira coisa é essa. Eu falo, segunda coisa. Eu falo como se fosse um filho. Eu falo assim, ó. O que é que eu recomendo a vocês? Tenham, quando começa o internato ali, 2, 3 opções de fatos que você realmente quer fazer. Por mais que você tenha uma preferência. Porque como você escolhe uma, você fecha a porta para as outras, né? Então eu falo assim, ó, 2, 3 opções. Essa é a segunda coisa. E a terceira coisa eu falo assim, dessas 2, 3 opções, como é que é o mercado de trabalho? Naqueles lugares. Onde você quer. Que eu falo assim, eu chego lá, um interno, eu falo assim, ó, você quer morar onde? Depois você faz a especialidade. Não, eu quero morar na minha cidade. Faz dando um exemplo. Não, você quer fazer o quê? Eu quero fazer psiquiatria ou GO. Tá, digamos. Tá, pediatra tem lá? Ixi, tem demais. Então vou fazer GO. Assim, é uma coisa simples, né? Tipo assim, então, eu sempre recomendo dizer, faz a residência num canto bom, tenha 2, 3 opções e faça, dependendo do mercado de trabalho. Se são 2 coisas que você se vê fazendo, talvez não é bom olhar o mercado de trabalho, porque às vezes tem muito erro disso, Thiago. Porque assim, às vezes o cara tem 2 opções, ele escolhe uma e às vezes naquela cidade onde ele tá super saturado. Não tem nem onde Vocês levaram em conta referente ao mercado de trabalho? Como que foi nisso lá atrás? Eu levei. Você levou? Eu levei, só que eu levei pra Fortaleza, né? Aí casou e veio pra Maringá. Então assim, eu tinha muito contato, inclusive em Fortaleza, né? Tava encaixado em vários grupos já. Esse momento, ele falou, Guilherme, vai lá fazer e volta, vou te conseguir um monte de coisa e tal. Tava meio tudo arrumado, mas a vida é assim, né? Você acha que tem tudo sob controle e às vezes as coisas fogem do controle nesse bom sentido, né? E qual foi o impacto depois de você vindo pra cá? Foi difícil? O que você vê assim? O que muda realmente de quem não... eu faço... porque tem na cabeça assim da anestésio, né? Se eu conheço o grupo é fácil entrar. Quem vem de fora é difícil entrar. Óbvio que é natural que você aproxime das pessoas que você conhece, né? É isso que acontece. Mas e você vindo pra cá? Foi difícil? Como é que foi? Então, assim, com uma cidade que nem Maringá, uma cidade de médio porte, tem muita parte de quem vai indicar você, né? Não é só o fato de você ter feito uma residência num canto bom. Então, tem esse lado. Diferentemente de uma outra cidade grande, que você leva o seu currículo, e provavelmente, dependendo dele, você vai abrir as portas. Mas que nem Maringá, não. Maringá tem muita... E a maior parte das cidades, né? No fim das contas, né? Eu acredito assim, eu converso com muitos colegas de cidade média, que nem o nosso, e tipo assim, que é muito óbvio, o cara tem que ter um currículo legal, mas se o cara for algum conhecido, algum cara que foi um interno no hospital, que o pessoal gostava dele como interno, ou ele é amigo de alguém, você acaba favorecendo, não tem como. Não tem como. E talvez a pessoa que está ouvindo fica até assim, pô, é sacanagem, então se eu não conheço ninguém, acaba aqui tendo essa dificuldade. Mas no fim das contas, né, quando as pessoas estão escolhendo a partir do princípio que conheçam, eles estão olhando para as habilidades que a gente fala de soft skills. Né? Soft skills hoje em dia, em qualquer profissão, é muito mais importante do que a hard skill, que é aquele conhecimento técnico.
Porque quando ele vai lá, conhece o residente que já trabalhou no serviço, ele sabe, cara, o cara toca serviço, o cara não dá problema, o cara chega no horário, é responsável, comunica bem, fala com a família, consegue fazer toda a prática fora do conhecimento técnico. Às vezes isso é muito importante, muito mais importante do que necessariamente aquela formação técnica. Porque se ele tem uma deficiência ali, ele consegue com o tempo ir ajustando com os colegas mais experientes, né? Sim. Então eu vejo então eu fiz no hospital, fiz na Unesp, fui em Harvard, fui lá longe, mas não contenho isso, né? O que na verdade é assim, isso que você falou é verdade absoluta. Eu, como a parte de gestor da frente, eu prefiro um cara que não seja tão completo tecnicamente, porque eu consigo complementar essa deficiência, mas que seja um cara de bom relacionamento, um cara eticamente correto, um cara se dê bem com superiores, pessoas, os pares e pessoas que teoricamente estão abaixo dele. Então, isso para mim é a maior prioridade. Porque às vezes você pega um cara formado que hoje, na minha opinião, a maior residência de anestesia do Brasil é a USP. Tá? Falo isso porque eu conheço a residência. Então, é a melhor residência. Mas não adianta vir um cara de lá, o cara é louco. O cara não tem disciplina, o cara chega... Estou dando um exemplo. O cara chega atrasado, o cara discute com o cirurgião. Não adianta nada ele ser formado na USP sem o comportamento. Exatamente. Então, é que eu acho assim, o cara tem que ter uma boa formação, mas também tem que ter um bom parte de... E entrando nesse comportamento, tem uma discussão bem, bem relevante, que é como as residências, né? Isso... Cara, é impressionante como é negligenciado a residência com o período da sua vitrine. Às vezes o médico ali sai da faculdade, ele pensa que está entrando na residência num outro estágio ali, como se fosse uma outra escola. Mas no fim das contas, aquilo se torna a maior vitrine dele como profissional, seja com aquele que atende paciente direto ou com os pares ali, os colegas, né? Então, até num outro episódio a gente estava comentando referente a como você fazer digamos, a sua reputação, você ser conhecido no mercado de trabalho, sendo que às vezes eu não sou legal, não sou parceiro dos colegas de trabalho. Quem que vai indicar um paciente para o outro médico sabendo que não confia, né? E entrando já nesse caminho, saindo da faculdade, entrando para a residência, o que vocês veem assim que foi muito assertivo da parte de vocês, seja na escolha da residência, que vocês escolheram, que foram as opções que acabaram passando e entrando, bem como a forma como aconteceu na residência de vocês, que deu bagagem assim para que vocês conseguissem sair de lá e logo em seguida já entrar em grupo e se colocar bem nesse grupo de anestesistas que vocês fazem parte. Começando pela Késia. Bom, eu ainda fui outro caso bem diferente, porque eu não tinha contato nenhum. E na anestesia tem um pouco de falar disso, para a mulher é mais difícil. Então, eu fiz de novo uma escolha, digamos, teimosa, porque eu não tinha nenhum contato, não conseguia me projetar no futuro com base em análise de mercado naquele atual do passado que eu tinha. Porque eu tinha zero. Você não conhecia ninguém referente ao mercado e estava em outra cidade que você conhecia menos pessoas ainda. E aí eu prestei um monte de residências e depois que eu passei naquele bolo, eu pedi auxílio, né, até de um colega nosso para me ajudar a escolher. E aí depois disso escolhido, eu só fui para tentar fazer o meu melhor e com desvantagens ou não, eu consegui me inserir no mercado, né? Com isso, eu ainda adquiri uma situação que eu ia até pontuar como dificuldade, porque do ponto de vista de trabalho e estudo, é difícil você tocar uma gravidez, né? E aí... Residência já é difícil. Ainda engravidar na residência... Eu sempre até comentava, gente, eu tinha um cachorro em Maringá que eu não trouxe para Rio Preto, porque eu ia fazer residência. E aí eu troquei de trazer um cachorro para engravidar. E foi muito, muito difícil, mas foi legal essa dificuldade, porque aumentou a minha consciência com relação a essa dificuldade e de que eu ia ter que me dedicar ainda muito, muito mais para que eu conseguisse sair formada como os meus colegas, pela dificuldade da gestação em si. Foi em qual ano que você... No R qual? No R1? Nossa... Na R1, né? Exatamente. Aí quando eu voltei, os meus colegas estavam mais encaminhados e isso, de alguma forma, além da maternidade mudar bastante a mente da mulher,
eu achei que eu avalio retrospectivamente como tendo essa dificuldade tendo sido positiva, porque daí tudo vira a razão da mulher, vira Acabou o bebê. Te amadurecendo num Exatamente. curto prazo, Então, né? eu quando ia pro hospital, falava assim, bom, tô longe do meu bebê, então isso aqui vai ter que valer a pena. Fazer valer a pena, Então, né? eu ia lá com toda a gana, com sangue no zóio. Bem isso. E os meus colegas já estavam cansados de fazer vários grandes portes. Nossa, eles até... Quando eu tinha transplante hepático, que era a maior, né, uma das maiores anestesias, que era do R3, meus colegas já estavam assim, exaustos, eles já não queriam mais saber. E eu catava tudo, e eles até me agradeciam, tipo assim, você quer? Vai lá. E aí eu pegava aquilo tudo assim, com a maior fome do mundo, porque, né, eu ia ter que ficar mais tempo que eles para eu concluir minha formação, e eu achava aquilo pertinente. E aí eu pegava tudo, toda a sobra, porque daí deu coincidência de eles já estarem formando e eu ainda ter 6 meses para trás. 6 meses depois. Então até eu era uma curiosidade, pessoal que acaba engravidando, as mulheres, elas paralisam aquele tempo, depois elas fazem o complemento para cumprir a carga horária, tá? Então isso que acontece. Eu falo assim que eu acho que quando a gente tem algum tipo de adversidade, a gente conhece as pessoas. Bem isso. Tá? Então, quando... assim, eu te falei, cidade média tem que ter alguém para indicar e tal. Mas não necessariamente, tá? Assim, se tiver, facilita a sua vida. Eu conheço vários e vários casos. A Kes é um caso que não teve ninguém para dar uma empurrada e ela se encaixou. Tem assim, aqui em Maringá tem vários, tá? É claro que se você tiver alguém para dar empurrada, vai te ajudar, mas não significa dizer que você não vai conseguir. Isso é a primeira coisa que é importante. Até porque essa é a primeira característica que a gente fala de soft skills, pessoas que são comprometidas e tudo mais, não é a maioria que tem. Sim. Né? Então acaba se seleciona por aí, né? Conforme você vai conhecendo a pessoa. E um momento, uma coisa engraçada é que assim, eu como gestor do grupo, à frente ali do centro cirúrgico também, eu tenho uma responsabilidade quando eu pego um membro novo. Uhum. Certo? Então acontece, quando a Kes apareceu o currículo dela e tudo pra gente ingressar no grupo, eu passei a mão no telefone e liguei pro chefe da residência dela. Eu falei, apareceu uma menina bateu aqui na porta do hospital, ela quer arrumar período de anestesista. E aí, como que ela foi na residência? Entendeu? Foi o que eu acabei de falar, negligencia uma parte que depois é o que você fez lá. É o normal, isso é uma coisa normal. Porque assim, eu liguei e o cara falou assim, olha, ela teve uma gestação durante a residência, ela foi até o final, até quando realmente daria para ela ir, depois ela cumpriu a licença maternidade, mas, cara, eu não tenho o que falar nada dela, nenhuma vírgula, né? Ela foi à residência, ela fez a residência assim, show de bola, não tem o que falar dela, né? Sempre tratou todo mundo com respeito e tal, e todo mundo a gente ajudou, deu o apoio a ela que daria, da gestação e tal, mas tá tudo certo. Então, foi uma coisa que me deixou mais tranquilo, né? Então, assim, isso é uma coisa muito importante, porque, por exemplo, eu já tive residente que me deu muito trabalho, mas muito trabalho, tá? Faltar com respeito, de chegar atrasado. Faltar. Teve muito, né? E eu falo que o poder da indicação, às vezes a gente negligencia um pouco o poder da indicação. O cara fala, me fala alguma coisa aí, um canto pra eu ir, um restaurante, não sei o quê. Cara, você quando vai indicar uma coisa... Você tá assinando embaixo. Você tem que estar assinando embaixo. Que nem eu falo assim, Thiago, me fala um canto pra eu comer. Jantar aqui, que eu sou de fora dessa cidade. Você me fala, eu vou lá comer. Eu tenho uma desenteria no outro dia, eu vou te ligar, eu vou te xingar. Poxa, você me deu um restaurante lá, o restaurante é ruim, não sei o quê, tô passando mal aqui, blá, blá. Por quê? Porque você me indicou. Então, já teve vários colegas e chefes de serviço que me ligaram pedindo referência de algumas pessoas. Eu falei só... É verdade. Eu não indico. Ponto. Não precisa falar muita coisa. Eu não indico. Quem me conhece sabe como é que eu trabalho e sabe como é a filosofia. Então, você vai pegar, beleza. Ele assume o risco, né? Assume o risco. Como também já teve gente que me ligou, eu falei, cara, pega esse cara, porque eu não consigo pegar ele porque eu não estou precisando. Agora, se eu precisasse, eu queria estar precisando, eu queria pegar muito ele, não queria deixar o cara sair. E o cara, não, beleza, pegou o cara na hora e me dá o feedback do tipo, cara, o cara é muito bom. Então, na anestesia, se a gente for ver, a parte da residência é fundamental para você fazer a sua colocação no mercado de trabalho, né? Olha, também tive isso na nossa residência, a gente soube de 2 nomes que foram contraindicados.
Então, o poder do marketing negativo, né? Às vezes, se eventualmente essa pessoa não foi nem do hard nem do soft o melhor, mas ela foi o pior em algo, nossa, é complexo, porque carimba a pessoa negativamente e aí depois... Reputação, depois de você Porque depois o Guilherme perder. assina Você embaixo, porque ele assim- fica mais queimando, né? Então, assim, quando pede, né? Às vezes ele pode até, de repente, se não for um caso dramático, ele pode até não indicar de boca cheia, mas se eventualmente, como que ele vai indicar alguém que no fim das contas ele quer contraindicar? Não dá pra assumir. Eu acabo assim, não entrando em detalhes, né? Lógico, Mas eu falo assim, ó, eu não indico. Ponto. E, assim, às vezes as pessoas no Brasil, a gente tem muito hábito de não ser tão transparente como algo ruim, né? Pô, igual falam, passar pano, né? Não ser tão claro. Mas quando a gente quer, eu vou falar bem de alguém que foi ruim, você está sendo mal com aqueles que foram bons. Né? Então você está prejudicando quem foi bom. E eu sempre levo isso como visão até de mundo. Você nunca pode prejudicar quem é bom. Você tem que, entre uma decisão, se por mais seja difícil, você contraindicar algum residente teu, mas você vai dar espaço para quem realmente fez relevância. Então, acho que isso é natural que quando você vai assinar embaixo, indicar, as pessoas olham, pensam para isso. Eu também, e se fosse para indicar qualquer pessoa, eu falo, cara, indico, cara, isso aí não indico muito não. Então, é natural que faz isso. Então, você que está pensando em fazer residência ou está fazendo residência, isso fica a dica, porque temos casos, como o Guilherme disse, de colegas que passaram, que ele contraindicou e Kézia, caso absurdo, mas exceção, teve gravidez, transformou aquele limão em caipirinha e transformou todo aquele cenário que poderia ser caótico, né? Porque as mulheres que já tiveram filhos sabem que não é fácil esse período porpério e tudo mais, e mesmo assim transformou aquilo num algo muito bom que abriu as portas para ela voltar aqui para a cidade delas, colocar um bom grupo, tá? Que é um excelente grupo aqui de anestesista e ficar tranquilo ali para conduzir a vida dela. Né? Por exemplo, quando a Kézia, teoricamente, era para ter se formado no final de fevereiro de um ano, a gente não precisava de anestesista. Agora, como ela formou 6 meses depois, por conta que ela teve que pagar o período da licença maternidade, e ela, acabou de cair no mercado de trabalho. A gente brinca no intersafra, né? No momento que, não tem ninguém formando e que a gente abriu 3 salas cirúrgicas novas. E a gente estava precisando de alguém. Então, ela caiu no colo, né? Então, assim... Então, você vê, né? Quando as pessoas fazem as coisas de forma... Agora, na parte da fé, né? As pessoas fazem da forma correta as coisas. Sim. Deus ajuda, né? Então, eu acredito bastante nisso, né? Eu também acredito, assim, que quando você faz através de princípios, invariavelmente vai dar certo. Isso. Pode não construir o cenário, acontecer do jeitinho que você imaginou, mas no final tende a dar certo. Né? Nossa, e eu paguei até o último dia. Pagou? Não, pagou. Porque realmente não é uma questão de pagar, porque eu achava que... Eu realmente achava que precisava. Era necessário. Não é questão de favor. Exato. Né? É tipo assim... Fazer o que tem que ser feito. Ponto. Ficou 6 meses afastado, tem que estar 6 meses a trabalhar. Quanto à parte de residência médica, de anestesia, existe uma peculiaridade, tá? Existem 2 tipos de residência, tá? Existem as residências MEC, que são reconhecidas pelo Ministério da Educação. E onde você ganha a bolsa lá do Ministério da Saúde. Isso, lá, exatamente. E existem as residências que são reconhecidas pela Sociedade Brasileira de Anestesia. Elas podem ter só MEC ou CMEC e SBA, tá? Então, o que eu recomendo? Tentar fazer residência no canto onde seja MEC e SBA. Primeiro, qual a primeira vantagem? Você já sai da residência com o título de especialista. Né? Direto do MEC, não? Não, o MEC você tem que prestar prova. Você pode exercer a área de anestesia, fato. Mas para tirar o título da Sociedade Brasileira, você tem que prestar prova. Tá? Tem primeiro essa facilidade. Segunda coisa, no mercado de trabalho você tenha mais aceito. Por quê? Para você credenciar uma residência para a Sociedade Brasileira, tem uma série de requisitos. Eles são bem, entre aspas, exigentes nisso. Então, quando você faz a residência onde tem o selo da Sociedade Brasileira, o cara que está lá na frente, que vai te receber o teu currículo, vai saber que o cara fez a residência onde era SBA. Então, tem um padrão de qualidade, um monte de exigências que o local tem que ter para a SBA te dar o selo. Dar o selo. Então, isso é uma coisa que eu acho importante, que eu acho bom
ficar registrado. Igual você falou, vai escolher 2 ou 3 lugares, escolher esses lugares, até um critério às vezes de corte. Vou escolher essa porque tem essa... Eu mesmo. Eu prestei várias provas na residência. Eu prestei prova onde todos eram reconhecidos para estudar brasileiro de anestesia. Eu não prestei prova em nenhum local que não era. Em nenhum local. Eu saí da UEM e não prestei prova na UEM. Uhum. Já justamente por isso. E daí o que acontece? Na verdade, e se você bate muito na tecla da prova, às vezes a pessoa vai falar assim, mas eu vou lá, estudo e faço a prova e passo. Beleza, parabéns. E é fato, né? Estudar e passar em prova é uma habilidade que a gente vem adquirindo desde o princípio, né? Então, a habilidade mais tenra do estudante de medicina. Então, mas a questão é que quando você faz um serviço de SBA, ele já vem com tantas frentes de aprendizado que te tornam mais capacitado. Então, às vezes, você encara de fazer um MEC lá. Não é só o título, e vai fazer... é a forma como é conduzido também. Aí você vai fazer a prova e vai passar, vai ter o TEA, tá tudo certo, né? Que é o título de especialista em anestesiologia. Mas, às vezes, você vai ter que procurar tanto optativo para suprir as deficiências do seu serviço exclusivo MEC, né? Que daí perdeu o sentido, né? Poxa, por que então você não foi atrás de um SBA para te dar todos os suprimentos possíveis para você sair com o menos déficit possível, né? Isso não é para todas as especialidades, né? Mas são só algumas que... Algumas especialidades eu sei que tem algum tipo de título, pode ser reconhecida para a sociedade brasileira também ou não, mas a brasileira de anestesia é assim. Ela tem um critério. Tem os critérios. Inclusive, eles têm um monte de conteúdo online. Então, o meu residente, que no caso eu sou, MEC e SBA na residência. Eles têm um monte de conteúdo online, então, de livros e cursos, é muito legal. Na época, a brasileira evoluiu muito nos últimos anos, né? Então, eles na sua época não tinha. Na minha época. Isso aí você fala pra eles, né? Na minha época. Não tinha, pior que não tinha, porque na época da pandemia todo mundo teve que se reinventar. Então, na época da pandemia, a Sociedade Brasileira de Anestesia começou a criar uma coisa que é tipo assim, eu mesmo dou 2 aulas online. Eu dou aula na minha casa pro Brasil todo. E tem muitos responsáveis de serviços no Brasil afora e dão essas aulas também. 1 ou 2 aulas. Então, imagina, você pega todos os chefes de serviço em vários cantos do Brasil, os caras dão aula para todos os residentes. E você complementa a sua formação de e fica tudo disponível online lá. Então, o cara assiste a aula que ele quiser. Ele pode assistir ao vivo ou ele pode assistir online. Então, isso daí acaba sendo disponível para quem participa de um serviço, está na residência que tem a SBA. SBA. Entendi. Muito bom essa dica, hein? Como que foi, assim, vamos saindo ali no R3, né? Porque você passou na residência, fez a residência, estudou, ralou, enfim, é todo aquele perrengue que quem é residente sabe. Mas no R3 começa a indecisão. Falo, cara, como vai ser depois? Né? O que eu vou fazer depois? E aí começa a pensar não somente na profissão, mas como vida pessoal. Né? Então começa a criar um cenário, cara, como vai ser daqui para frente? Quando que vocês começaram a criar os planos? Como que foi essa transição do R3 para especialista? Eu acho assim, quando você está no 6º ano de medicina, a sua preocupação é passar na residência. Certo? Exato, deve ter essa preocupação. Não, e a preocupação correta para o tempo certo. Exato. Né? Quando você está no R3, é um ano de muito estresse mesmo. Por quê? Porque você está praticamente formado e aí é diferente. Assim, aonde eu vou trabalhar para ganhar a minha vida? Porque até agora o cara só remou. Né? Agora a hora que o cara vai começar a ganhar dinheiro e o cara começar a fazer... Lógico que ele era estudante, depois foi ser um estagiário, depois agora vai embora pro jogo. Né? É um estudante plus ali, que o cara ganha uma bolsa de 3 mil e às vezes, que nem eu fui morar em São Paulo. 3 mil em São Paulo não... pagava aluguel, condomínio, né? Tipo, já ia embora quase tudo. Eu tinha que dar plantão por fora. Então, assim, na verdade, a residência você meio que sobrevive. Né? Tem gente que quer ganhar dinheiro. E até, bom, você tocou no lado de fazer plantão. Como que é, assim, que acontece na prática de fazer plantão ou não na residência? Como que funciona? Consegue ou não? Teoricamente, você não pode dar plantão fora da residência. Teoricamente. A bolsa da residência jura em torno de R$3.000, certo? E assim, só que acaba dependendo de onde eu morava. Eu gastava quase isso tudo só com aluguel, condomínio e conta de casa. Então, todo residente acaba trabalhando fora. Ou coisa que eu acho que percebo muito, que o pessoal erra na dosada, é que o cara começa ganhando um pouquinho mais para poder ter uma folguinha, até aí tudo bem.
Mas logo vem aquela tal da ganância, né? Complicar. Não, o cara vira um R2, R3 da mesa de plantão, o cara começa a trabalhar demais. E aí o cara acaba perdendo o foco que tá ali. Ele tá ali no foco para fazer uma residência médica, para fazer uma especialidade com qualidade. Não tá ali simplesmente para ganhar dinheiro. Tem gente que teve um cara na minha residência que ele comprou um apartamento no final do R3. Caramba. Esse trabalhou, né? Não, ele foi estar em Brasília. E esse cara, ele era assim, ele tava no plantão, mas ele tava na residência, né? O pessoal até apelidava ele lá. Então, assim, mas era maluco, né? Então, eu não acho que é pra tanto. Então, assim, eu acho que o cara vai acabar trabalhando um pouquinho mais. Mas que apenas dosar isso. Isso também implica muito aonde ele vai fazer a residência. Tem gente que consegue fazer a residência na cidade dos pais. Aí, que facilita, né? Facilita e tal, né? Mas eu acho que é o que eu falo. Prioridade tem que ser fazer isso no canto bom, por mais que seja fora da zona de conforto. Então, a indicação, no caso de vocês, o Guilherme já deu, a Kézia também seria, pode precisar fazer um plantão para complementar a renda, mas fazer o necessário para focar na residência. Essa é a lógica, né? Eu gosto até de falar que, pensa, quantos anos você vai exercer a sua profissão enquanto especialista, que vai ser a ponta final do que você vai ser na vida. E você se dedica, no nosso caso, 3 anos. Que não é nada, né? 3 anos, ínfimos 3 anos, para depois você exercer 30, 40, 50, 60 anos de profissão. E você ainda ficou 6 anos na faculdade, que vamos combinar que, por mais que, obviamente, a gente sai médico, esses 3 anos da residência é o ouro. É de fato aquilo que vai te tornar onde médico, você se torna médico. Exato. Exato. Acabou. Então, assim, gente, é importante que... eu até acho interessante, porque isso de dar o plantão fora, né, essa corridinha por fora, ajuda na maturidade do residente. É interessante ele ter essa cabeça adulta de não ficar ali se espremendo nos 3.000 e só sentar nisso. Mas, ao mesmo tempo, é importante ele utilizar isso muito mais como maturidade e uma pega de mão como um todo do que pela grana em si, porque esses 3 anos passam muito rápido, ele vai dar os soft e hard skills, né? E depois vai atuar a vida inteira com base nesses 3 anos, né? Muita gente não vai fazer nenhuma pós depois. Então, assim, são só 3 anos versus 30 de atuação. Então, acaba que o residente que faz ali precisa fazer um extra e cada um tem o sapato aperta, dependendo moro com os pais ou não, enfim. Isso daí vale entender que, quem faz não é um problema, tá, gente? Não se sinta mal, porque às vezes é necessário, né? Tem que pagar boleto, mas não com dosagem. Né? Ainda lá no nosso caso, a gente era praticamente assim, a gente era terminantemente proibido de dar plantão durante a semana, porque a gente não tinha hora para ir embora. Então, assim, você tem hora para entrar, que é 10 para 7, porque 7 horas tem que estar tudo pronto. E a hora que você vai sair... É cirúrgico, né? Você vai saber que hora vai acabar um procedimento. Então, justamente. Então, assim, tinha até algumas regras dos estágios mais puxados, assim, se você saísse depois da meia-noite, no outro dia você podia chegar um pouquinho mais tarde. Mas, assim, a rigor, você era proibido de assumir plantão justamente porque você não tinha hora para poder ir embora. Então, a galera se organizava, eu até fiz isso também, a gente se deslocava para São Paulo, para dar um combinho de fim de semana, naquele fim de semana que desse para dar, e para priorizar a residência. Então, assim, te vira, porque segunda-feira, às 7 horas da manhã, você vai ter que estar aqui, se você não for plantão de fim de semana. Então, assim, era bem apertadinho e a residência era o compromisso maior. Ninguém queria nem saber, eu tenho plantão, preciso sair. Não era nem para ter pegado, porque você sabe que não tem hora para ir embora. Tem um lado que a gente está até fazendo um tipo de conteúdo, né, que chama protocolo do residente, que é explicar assim, os próximos passos. E isso é uma orientação que eles tinham claro, olha, funciona assim, desse jeito, é desse jeito que vale a pena. E talvez o que falta assim, é ter as regras claras, né, de falar, olha, entendemos que possa fazer plantão, mas é desse jeito, não vá exagerar tudo mais, mas a gente entende também que tem gente que vislumbra, né, porque andou tanto tempo de chinelo, depois que anda de tênis é gostoso, né, sim. Então, mas como mesmo a Kézia falou, 3 anos para 30, não precisa nem fazer conta que não vale a pena, né. Não, então passa muito rápido o tempo da residência, e eu falo para eles, a hora de vocês pôr a mão na massa, de aprender, de ter alguém do lado ali
pra te ensinar na residência. Depois é você que tá na luta. E é muito difícil para a geração que agora está entrando, porque eles são imediatistas, não é porque eles querem ser imediatistas, mas eles vivem num mundo que é muito rápido as coisas, né? Sem dúvida. Ele precisa comer, tá lá o iFood, precisa ir... Cara, é muito fácil as coisas, né? Essa acessibilidade atrapalha o nosso comportamento, né? Não, então assim, o que eu percebo, né? Eu ainda não tô pegando esses residentes, tá? Esses residentes que estão nessa fase ainda muito imediatista, a geração mais milênio ali, né? Que vai entrar agora nos próximos anos. A residência, eu brinco com ele e falo assim, cara, a residência é um mal necessário. Bom que tem data e hora pra acabar, né, meu amigo? Exatamente, eu falo exatamente isso. Cara, faz de conta que tu faz a tua residência. Ela tem dia e horário pra acabar, né? Então assim, se você tem uma sogra ruim, você não vai querer matar ela, mas ela pode viver 30 anos, né? Mas residência não. Então o que eu falo, a residência, ela tem dia e hora pra acabar. E é uma coisa que todo mundo tem que passar. Então, o que às vezes acontece? Às vezes o cara quer ter vidão na residência, né? E não é bem assim. A residência é um ambiente de estresse. Uhum. Seja anestésio, seja de GO, seja de ortopedia. A residência é um ambiente de estresse. Ponto. O cara tem que entrar na residência sabendo que é isso. Se ele estiver focado em outro estresse, fazendo um plantão, que alguém que infartou lá, pior ainda, né, cara? Ele vai ser cobrado uma coisa é o cara que tá no internato, porque o interno ele responde pra quem? Pro residente. O residente não. Tem um chefe, mas cara, você é médico, você tem CRM. Tá? Então eles acreditam que não, meu preceptor que, mano, cara, não. Você vai ser mais cobrado. É normal. Então, assim, tem que saber lidar com isso, né? E aí, tipo, tem o R1, R2, de acesso direto são 3 anos. E às vezes, ruim mesmo, às vezes na residência, é o primeiro ano. Porque na minha residência, o R1 fazia mais de 60 horas. Alguém reclamava na minha época? Não. Vambora. É um ano. O R2 era de boa, o R3 era sossego. Fazia até menos 60 horas. Então, o cara tem que entender que é um período. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Porque se o cara entender que faz parte do processo, ele não sofre. Agora, se o cara quiser lutar contra isso, ele vai lutar sofrer. contra o mundo, né? Vou mudar Sim. porque eu quero. Isso não funciona, né? Não vai. Eu ainda vivi uma situação que eu lembro que a gente, quando o Guilherme fez entrevista comigo, ele esqueceu de perguntar se eu fazia anestesia para oftalmo e depois ele conferiu isso comigo. Esqueci de perguntar, você faz anestesia para oftalmo? Eu pensei assim, imagina, faço, claro. E isso, eu achei assim, eu falei, nossa, ele perguntou se eu faço isso aí tá tranquilo. Quando eu cheguei aqui, uma das primeiras que a gente pegou e que o serviço estava reintroduzindo, recredenciando, foi o transplante hepático. E na hora que eu ganhei a sala do transplante hepático, eu tive assim, essa visão, assim, sabe, essa coisa olhei para trás e falei, valeu a pena. Todo aquele TX que estava pingando e meus colegas correndo e eu catando feito uma louca. Graças a Deus por isso. E ainda teve um transplante hepático que ainda me marcou bastante, porque a doutora me liberou. Kézia, pode ir embora. Só faltava transportar o paciente. E eu tinha bebê em casa e eu pensei assim, cara, esse paciente está tão grave que a hora de passar pode ser que dê pipoco, que pare, e eu não quero perder. Porque até nisso pode ser que eu vá faturar, de ganhar, de ter conhecimento, de ter essa vivência. E eu fiquei até tarde lá para transportar, fiz questão de transportar o paciente para acompanhar do comecinho ao fim, entregar na UTI e terminar o serviço completo. Cheguei tarde em casa, depois fiquei até pensando, falei, nossa, que exagerada, né? Poxa, também não precisava tanto, né? Podia estar já em casa com a criança. E quando eu cheguei aqui e eu tive que encarar, mas na hora eu tive essa retrospectiva assim de, gente do céu, teve mês assim que teve um monte de transplante e eu fiquei pensando, realmente, são 3 anos para 30, né? E depois no R3 pra frente, você começou a falar que no R3 começa a ficar mais tranquilo e aí tem tempo pra pensar na vida, né? Tem tempo, bastante tempo pra pensar na vida. E assim, eu como hoje, no outro lado, de responsável do serviço e o R3 eu ser responsável dele, sou bem parceiro. Converso bastante. Inclusive, dependendo, a gente até libera períodos de 15 dias, 30 dias deles para eles irem até... os lugares onde eles querem ficar. Uma coisa que não tinha na minha.
Isso é muito bom, né? Isso que ele tá falando é você fazendo residência, mas você faz tipo intercâmbio, vai fazer no outro serviço É tipo um lá. letivo. Porque lá na minha residência, eu só poderia fazer letivo em outros cantos, em outras residências que era SBA. Eu já mudei um pouco, porque conheci no mercado de trabalho. Eu falo pro residente, ó, você pode fazer o seu optativo, que é 1 mês no R3, em outro serviço grande, para poder, de repente, pegar mais mão em alguma coisa e tudo. Mas você pode, sim, ir lá para essa cidadezinha interior, no hospitalzinho lá, um canto que o cara te prometeu. Vai lá mostrar teu serviço. Vai lá mostrar que tu é um bom residente. Vai lá que tu chega no horário, que tu tem um bom relacionamento, que a tua anestesia é boa. Vai lá. Então, assim, isso eu tento ajudar. Porque é uma coisa é uma forma que eu tenho de poder ajudar eles mesmo. E vocês, como que foram lá atrás? Saíram no último ano, começaram a fazer planos. Você já estava quase casando? Eu já tava noivo, né? Tava noivo. Tava noivo e eu casei, na verdade, no último mês de residência. Eu tirei 1 mês de férias, casei no começo de fevereiro e fui de mel, voltei e comecei a trabalhar. Mas aí você já voltou pra... Em março já comecei a trabalhar como anestesista num grupo aqui em Maringá. Em Maringá, você já veio, já fez a transição. Fiz a transição. Mas aí quando foi nisso, você já começou também a fazer, já tinha decidido onde iria ficar. Sim. Principalmente você falou que já tinha começou o relacionamento, então naturalmente já tinha escolhido voltar para... Ao longo do R3, né? A gente ficou na escolha ainda aonde a gente iria, Fortaleza ou Maringá. Sua esposa é radiologista, né? Rádio. Aí eu recebi uma proposta aqui em Maringá e eu gostava da cidade, falei, então fechou. Vamos tentar lá e... Cabeça de gente mais jovem, vamos lá ficar 2, 3 anos, não der, vamos embora pra Fortaleza. Porque Fortaleza eu tenho um monte de contato e tal. Acabou as coisas se encaixando, evoluiu e tô bem feliz aqui. Muito bom. E pra você queria voltar pra casa? Na verdade, eu sou de Rondônia. A casa dela é mais longe, gente. Eu pensava que era daqui. Bem longe. Bem longe. Mas aí, como... que fez a faculdade aqui acabou se apaixonando pela cidade, então. Isso é verdade, né? Maringá encanta. Era por conta da proximidade com a família do pai do meu filho, para nos ajudar com os cuidados, porque daí quando eu fui para lá para estudar, né? Então lá tinha menos gente ainda para dar esse suporte. A gente acabou retornando. Ia acabar ficando por lá, mas por conta da pandemia, a demanda estava toda voltada para o Covid. Então, naquele momento imediato, para anestesista, não ia muito acontecer. Nisso, né, naquele momento eu estava num relacionamento e o pai do meu filho achou melhor que a gente voltasse para o Paraná. E, num susto, eu comecei a me apurar e, então a gente vai voltar para o Paraná? Nossa, ai. Foi meio de supetão, então acabou não pensando... Aí eu comecei a tentar... Eu até lembro que eu entrei em contato com um colega que era cirurgião, porque eu não sabia nem quem era anestesista em Maringá. E aí comecei a disparar mensagens conforme foi me mandando contatos e mandar currículo para quem abria um pouco as portas. Né? Percebe que volta na parte da indicação, né? Fala com um colega que possivelmente não tem a ver com anestesista, não é da mesma especialidade, mas cirurgião e anestesista são brothers, né? Sim. Vivem juntos, trabalham juntos e acabam fazendo esse meio de campo, né? Então isso é fundamental. E olha para um lado assim que pode ser o seu professor, no preceptor no internato, na residência, o colega, é sempre bom, né? É que eu falo até do poder de indicar. Às vezes o meu pai falou uma coisa engraçada. Lembro se fosse hoje as palavras dele. Ele falou assim, né? Primeiro dia de faculdade de medicina, voltei da faculdade todo feliz, né? Aí ele falou, meu filho, faculdade de medicina é legal, né? Eu falei, pai, é muito, nossa, tô gostando e tal, só festas e tal, né? Ele lembra uma coisa, a partir de hoje, a partir do primeiro dia, os teus colegas vão começar a ver lá na frente, eles vão te avaliar o que tu vai fazer hoje na faculdade. Se você beber, encher a cara, passar mal, fazer vexame, na hora é bonito. Mas lá na frente, ele vai falar o Guilherme é aquele que vivia bêbado, vivia fazendo não sei o quê. Então, assim, o seu legado, a sua imagem começa agora, no primeiro dia da medicina. Isso eu nunca esqueci.
Que bom. Eu já passei mal, bebê, digamos assim, com a minha família. Na faculdade, ninguém nunca me viu desse jeito. Né? Sempre fui meio bitolado nesse ponto. E meu pai estava coberto de razão. Então, no internato de medicina é a mesma coisa. Às vezes, tipo assim, o meu chefe ali é um cirurgião e eu quero anestesia. Mas esse cara, se ele te achar que você foi bom interno, ele vai te lembrar lá na frente, um dia que você for mandar mensagem para ele, cirurgião, e pedir para ele falar, tem uma menina aqui que tá voltando, é anestesista, ela foi excelente interna. Então, assim, ela já... como é importante você, aonde você passar, você deixar uma porta aberta. E a gente tem hoje uma sociedade muito mais instantânea, né? Fala um termo sociedade líquida, é onde, aquilo que eu faço para construir uma reputação pode demorar anos. Sim. E um deslize pode acabar com tudo. Né? Então, hoje em dia, o print é eterno, esse termo e é real. As coisas podem virar, então o cuidado deve ser maior. Pô, quer dizer que eu não posso viver? Cara, você pode viver, mas seja responsável, né? Entendendo que a partir de você saiu da medicina, da curso de medicina, que entrou na residência, você é profissional. Você já é profissional. E até, como você comentou, na faculdade, os seus colegas vão te avaliar lá na frente, né? Sim. Então vão falar que o Guilherme era um cara dedicado, um cara responsável, pô, aquele cara eu confio. Né? Que talvez poderia ser até um colega que iria te indicar lá num outro serviço e tudo mais. Não, eu falo isso porque assim, por exemplo, eu tenho um colega de faculdade que pensa hoje, fala que ele é um mega profissional. Cara, mas eu tenho difícil aceitar. Porque o cara era muito vagabundo na faculdade. Vivia bêbado. Vivia fazendo bagunça. Então assim, você entende? Eu tenho uma resistência dentro de mim de entender que ele hoje é um profissional. Apesar de ser. Exatamente. Engraçado isso. Porque fica a marca, né? Essa é a marca da pessoa que você construiu por algum motivo aquela marca e para você desconstruir é muito mais difícil. É difícil. Mais difícil. Ainda nesse período de interno, eu gostaria até de falar para os internos, porque eu, quando fui interna, eu me percebi muito pouco proativa. Porque eu me sentia insegura e sentia que eu atrapalhasse e demandava das pessoas, então eu ficava mais acuada. Então, hoje, eu diria para os internos, mostrem-se mais proativos possível, já chega, se apresenta e pergunta, como posso ajudar? Estou aqui, né? Antes de você... eu estou aqui para aprender. Sim, você está para aprender, óbvio, né? Você vem aqui muito mais para, digamos, absorver. Mas antes de querer absorver, já se coloca na posição de como posso ajudar, para que assim abra o canal da ajuda. E aí ele vai sendo um interno mais proativo, além de aprender mais, vai fazendo a sua melhor imagem, né? Uhum. Então, nos planos, acabou vindo para cá por questões familiares, você também por questões familiares, sim, impactaram bastante. E daí, começaram a trabalhar... Começaram a usar o iPad para ver a cotação das ações. Como que foi daí para frente, né? A questão financeira, que isso todo mundo hoje em dia, quem faz medicina ou quem está no meio do caminho, fala, pô, o mercado tá ruim, etc. Mas é lógico que antes a gente tinha considerar uma reserva de mercado, onde poderia ter menos profissionais, menos concorrência. Agora tem mais concorrência, mas está normal. O mercado é assim, gente. Não desespere, o mercado é desse jeito, mas tem espaço. Sempre tem espaço para gente boa, né? E conta daí para frente como foi a construção começar a trabalhar de fato e ser profissional. Tá. Então, assim, eu conheço o mercado de anestesia em São Paulo e aqui em Maringá, tá? Em São Paulo, como que se trabalha lá? Tem dois tipos de profissional. Você pode trabalhar em grupo de anestesia. Então, você vai ganhar o valor do plantão. Acabou o plantão, você dá tchau pro plantão e você vai embora, acabou o seu vínculo, né? Você vai voltar no outro dia, então em outro hospital. Segunda opção é o cara que já tem... Ele não trabalha em grupo. Ele tem alguns cirurgiões em sua carteira, certo? E ele acompanha os cirurgiões em alguns dias da semana e anestesia para esse colega cirurgião. Então, realmente, ele é um cara que está mais preso. Dependendo do colega que ele anestesia, ele vai ficar... se o cara anestesia para um GO, o cara liga lá no sábado à noite, ele vai ter que anestesiar para o cara lá no sábado à noite, porque é o cirurgião dele, certo? Uhum. Enfim, mas também é um cara que acaba ganhando mais. Isso é em São Paulo. Em Maringá, como funciona? Em Maringá, geralmente, os grupos são grupos fechados, né?
trabalho geralmente em alguns hospitais específicos. E geralmente o esquema de remuneração é o que a gente chama de esquema pirâmide. Então, geralmente o cara entra ganhando em torno de 50% do cara que já está mais velho do grupo, e ao longo de 5, 6 anos ele vai progredindo até chegar aos 100%. Uhum. Isso geralmente é uma prática, entre aspas, normal de mercado nas cidades de médio porte. Né? Eu, quando falo médio, eu conheço amigos meus, tipo, tá no Rio Grande do Sul, o cara que tá no Minas Gerais, contatos de amigos da própria cidade brasileira de anestesia, e o esquema de trabalho deles é desse mesmo estilo de... Então é como se tivesse duas opções. Você ser um autônomo, né, onde você conseguiria trabalhar... eu faço acordo com cirurgiões e vou construindo uma clientela através de um colega. E outro seria o trabalho dentro de instituições, dentro de hospitais, onde tem uma empresa que aquele hospital ali terceiriza para aquela empresa o serviço de anestesia. E ali aqueles que são sócios há mais tempo, eles têm direitos mais do que os que entram, numa lógica de negócio, né? Um negócio é assim também, gente, qualquer tipo de negócio. Quando alguém entra numa sociedade, empresa convencional, ele tem que comprar as cotas e as ações. No caso de vocês, como é só prestação de serviço, ele é uma lógica de crescimento através do tempo, né? Exato. Isso depende muito de grupo. Né? Tem grupo que muda um pouco a formato que o cara chega lá em cima, mas de modo geral, todo mundo trabalha uma combinação de tempo e evolução ali do grupo, né? Sim. E às vezes também pode ser que até, igual você fala, a regra pode mudar, né? Porque você pode pegar um outro serviço, aquele grupo, Sim. pode realocar, né? E tudo mais, Sim. né? É que vai ter algumas nuances de depender do grupo, mas de modo geral é mais ou menos isso. Entendi. E aí, quando você entra nesse grupo, você já entra como sócio? Como funciona a lógica burocrática, até para o pessoal entender, mas o que eu faço, né? Eu preciso fazer o quê, né? A questão é que eu acho assim, que eu falo. Tem aqueles fazer uma boa residência, o cara ter uma boa indicação, né? De o cara é bom. E geralmente depende da empresa. É complicado, às vezes, você colocar uma pessoa nova que tenha boas indicações e fez isso no canto bom. Às vezes, vai que esse cara não desempenha tão bem. Mas esse cara tem algum tipo de complicação de relacionamento. Então, geralmente, ao menos na nossa empresa, a gente tem um prazo, né, antes de a gente absorver, se tornar sócio. Geralmente, faz um período probatório. Uhum. Legal. E você veio para cá, como foi para essa transição? Ele contou alguns exemplos de contratação, você veio para cá, veio com filho, tudo mais, trabalhando. E agora eu queria que você como você já saiu, contou um pouco da gestação na residência e tudo mais, como é ser anestesista, mãe e tudo mais, esse bolo todo aí? A anestesista, mulher, mãe que seja, bom, é o que eu penso, né? A gente tem que entender que a gente é anestesista, ponto final. Então, assim, não vai ter em nenhuma uma circunstância em que eu vou conseguir alguma facilidade para que eu lide com as minhas demandas pessoais. Afinal de contas, se a gente tem um colega que tiver os pais acamados, a família seria um cuidador qualquer, né, de algum ente querido, ele também tem que se virar. Então, assim, não é querer ser dura ou até de repente ser apontada como, nossa, ela mais uma machista falando. O mercado é o mercado, então o mercado não quer saber, né, como que tá a minha demanda em casa. Então, eu busco ao máximo pensar isso para que tudo fique resolvido na melhor forma possível e eu consiga atender o meu melhor, né? Que afinal de contas a nossa família é o nosso melhor, né? Os nossos filhos são os nossos bens mais preciosos, mas que isso de maneira alguma venha refletir no meu trabalho de forma negativa, né? Do tipo atrasos, faltas, necessidades, né? As crianças têm necessidades, é claro, né? As crianças ficam doentes, mas a gente tem que guardar essa reserva, fazer a nossa
poupança para situações de extrema necessidade. Porque, no fim das contas, você vê que você só precisa em extrema necessidade mesmo. Mas o que acontece? Se a gente não entrar com essa mentalidade, a qualquer vacilo, a qualquer subida de temperatura, essa falta de compreensão faz com que talvez possa fazer com que esse pai ou essa mãe que seja, né, isso é válido para o pai também, possa demandar o trabalho de uma forma... numa super demanda que dá para ser evitável. Então, assim, como que é? É do jeito que tem que ser. Eu sou uma mãe bem feliz, sou uma anestesista bem encaixada, bem feliz com a minha profissão. Eu cada vez mais me apaixono pela anestesia. Tem vezes que eu falo assim, nossa, mas eu já sou anestesista há um tempinho, né? Por que eu tô tão encantada com isso? É tão gostoso ver, né, os fármacos agindo nos pacientes, a gente fazendo os procedimentos, né? Volta e meia a gente faz umas anestesias que a gente fica assim, se deliciando. Então, assim, é tudo muito maravilhoso. Mas nem por isso a gente vai romantizar e dizer que não seja difícil. É difícil pra caramba, dá trabalho, demanda, mas acho que esse é o ponto. Pensar que a sua vida pessoal tem que, ao máximo, ficar reservada e para você utilizar isso em situação de extrema necessidade. Isso que ela falou, a Kézia falou, é ter consciência do momento de vida sua, né? Quando você tem consciência que aquele o papel que você cumpre ali tem direitos, obrigações, mas e tudo isso perpassa de o que as pessoas esperam de mim quando eu ocupo aquele papel e o que eu preciso fazer. Quando você tem claro isso, as coisas começam a ficar mais fáceis, porque você não cria expectativas que são em desacordo com a realidade, né? Sim. Não adianta a gente querer mudar as coisas no mundo porque a gente quer. As coisas existem e elas são daquele jeito e vão acontecer daquele jeito, né? É do tipo, aceita que dói menos, né? Sim. Então, isso faz com que você se prepare para isso. Na verdade, eu até diria mais ou menos. Não é para aceitar para doer menos. É para não doer, é para ser gostoso. Excelente. Porque colocação. É um prazer chegar na minha casa, olhar para o meu filho, ver que tem uma funcionária cuidando bem dele, ver uma mesa posta e eu sou a provedora disso tudo. E já educar ele que a mamãe tem que sair para trabalhar. E que em algumas situações ele vai querer muito a mamãe, ele vai dar uma chorada, às vezes ele vai se descabelar, às vezes o telefone vai tocar e eu vou ter que sair sem respeitar o tempo de despedida da criança, né? Quando a gente vai estudar maternidade, todo um outro rolê, enfim, né? Que a gente tenta fazer isso de forma suave. Tem vezes que não vai ser suave, tem vezes que vai ser pancada, vai ser assim, tocou, já avisei antes que podia acontecer, mas a hora que acontece, vai espernear e não vai ter conversa. E aí a gente vai ter, de novo, maturidade, respira fundo, faz o que tem que fazer, porque no fim das contas, tudo vai se encaixando tão bem e tudo é para ficar prazeroso e gostoso, porque senão, realmente, né? A vida vira uma dor, né? Vira uma dor deixar o filho porque tem que trabalhar. O trabalho vira um peso constante. Não, tudo isso é para ser... Você não tá bem no trabalho, exatamente. Você não tá bem em casa, não tá bem no lugar. Consequência. E a gente que, nós três somos pais e a Kézia é mãe há pouco tempo. Minha filha fez 1 ano semana passada e eu sempre falo para minha esposa que a gente tem que treinar para o mundo. E não esconder ela numa bolha achando que não vai proteger. Então, quando o médico entende que ele é médico, cara, a vida dele é desse jeito, né? Então, tendo consciência disso, igual você tem, faz com que as coisas fiquem menos pesadas, porque você não cria expectativa errada, né? Então, a gente tem que pensar que mas coitadinho do meu filho. Cara, mas o mundo é assim mesmo, né? Não é fácil. Não vai ser fácil para ele agora, também não vai ser fácil lá no futuro, mas melhor que ele tenha consciência de como funcionam as coisas desde já. E conforme o tempo, ele vai ter o momento dele, né? Sim. E para finalizar, para a gente falar um pouco aqui, eu queria tirar umas curiosidades, né? Primeiro, igual eu falei, por que médico gosta de investir em ações? Então, uma coisa que eu acho que o médico, vou te falar uma coisa, o médico é assim. Médico assim, anestesista. Vamos restringir, porque tem o médico, a gente faz simpogendo aqui, né? A gente olha assim, você vê os anestesistas, os caras investem em mercado imobiliário, em ações e tudo mais. Os outros já colocam outros tipos de... Engraçado, lembra esse mentor que eu falei pra mim? Eu falei pra vocês? Do cara que me...
Então, ele é um cara que investe muito em ações, investe nervoso. O cara investe bem, por sinal. E, não sei, cara. Eu invisto em ações da Kesa também, né? É cultural o negócio. Eu não sei, mas eu acho assim, o mercado de ações é muito mais forte nos Estados Unidos que no Brasil, né? Uhum. E eu acho que, ao menos a minha geração, eu acho que de médico, essa geração de 30, 40 anos, já entendeu que médico não ganha mais tanto dinheiro como ganhava a geração que tinha. Não vira fazendeiro mais. Que hoje tem 70 anos, essa geração que tem hoje 70, 80 anos, os caras souberam fazer e tem fazenda de soja. Né? São os caras que ganhavam. Aqui em Maringá eu conheço gente que falava que não, na minha época, no dia da sua idade, eu ganhava em dólar. Né? Os caras ganhavam em dólar. Né? Então, assim, o cara já entendeu que o cara tem um padrão de vida muito bom, o cara consegue dar qualidade de vida, mas ele já entendeu que ele tem que fazer uma coisa para poder multiplicar para lá na frente ele pensar e de repente diminuir a quantidade de trabalho, até mesmo se aposentar. Ele tem que sair dali, quando a gente sai do R3, até um plano, algo que a gente até entende que é fundamental, é construir sua independência financeira. No dia 1, você começa a pensar. Porque depois você sai dali da residência, tá ganhando uma bolsa, você começa a ganhar dinheiro, é muito fácil você sair do gastar nada e gastar tudo. Sim. Então, se não tiver o hábito logo no começo, você acaba se perdendo. E acho que talvez o fato é que o anestesista está num ambiente que ele consegue discutir sobre isso com os colegas de trabalho e aquilo lá vira cultural. E começa ali a ter já logo do início. Possivelmente, talvez você foi começar a trabalhar, o pessoal começou a investir e falou, deixa eu começar também. Nossa, foi no R3. Teve um boom. Bom, na verdade, a educação financeira deu um boom, né, no Brasil recentemente, né? Tem esses 2018 os grandes pra frente, nomes, livros de best-sellerzinho de educação financeira. E aí deu um boom na minha residência. E a gente, tudo R, começou todo mundo a abrir suas contas em corretora e brincar com valores muito simbólicos, uns até, me arrependi desse, sacou, pagou tudo os impostos altos porque não deixou o mínimo de tempo, então foi fazendo as cagadinhas clássicas de iniciante, mas enfim, teve esse boom já na residência, já acho que bem característico da especialidade mesmo, mas eu acho que o mais importante disso é a educação financeira, né? Isso é fundamental. A gente tem até um produto, fazendo um jabazinho aqui, que é independência financeira. A gente tem um escritório associado com o BTG, onde a gente constrói isso a partir de remessas recorrentes, vai fazendo alocação a longo prazo ali para a pessoa ficar tranquila, né? Para que ela tenha lá mensalmente, já aplica e não precisa ficar pensando muito, porque igual vocês têm o hábito de olhar sobre isso, mas todas as outras não têm, né? Dificilmente a outra profissão vai ter esse hábito de olhar o mercado imobiliário e, no fim das contas, o que pode te proteger mais contra a inflação, além dos títulos de renda fixa, e de mais fácil acessibilidade, são o mercado imobiliário, né? Por exemplo, né? Você compra um imóvel, você tem um valor muito alto para você ter um imóvel, você tem todo um risco de estar vago ou não, locado ou não, baixa liquidez. E aí, para você fazer todo isso daí, você tem que juntar um bolo de dinheiro, fazer o aporte, além disso, ter problema com o inquilino, né? Então, é bem fácil fazer e vale a pena, porque é legal, você investe num fundo imobiliário, você vê ali o aluguelzinho caindo ali, é gostoso. Sim. É uma coisa que entra todo mês, né? Isso é bom. E aí você vai construindo uma quantidade que vai depois transferindo. Igual você fala, chega um ponto que você já tem a renda passiva que pode te permitir reduzir. Vou ter um outro filho, consigo ter ali uma reserva. Mas você tem uma renda que paga o seu custo fixo. Aí já bola roda, né? Já é excelente. E assim, eu acho que a parte de investimento, hoje tem muitas opções de investimento. Então, faz a parte da curiosidade do cara começar a ver vídeo, fazer cursos e começar. O cara tem que começar. Não tem como o cara ficar parado e deixar o dinheiro parado na conta, então gastar o dinheiro, que é pior ainda. Pior ainda. No investimento, o único fator que é exponencial é o tempo, né? Então, exato. Assim, se você não começar antes, e dar manutenção. Porque os juros sobre juros. Os juros compostos é surreal. É a matemática, o gráfico tá lá mostrando o que é, né? Então...
E eu olho assim pelo o maior problema, quando você falou lá do residente que quer trabalhar, começa a ter uma vida boa, e depois o médico que também começa a trabalhar, e não é errado, gente, você consumir, porque você viveu uma vida lascada por mínimo 10 anos aí. Mas não necessariamente se pode negligenciar as outras partes, né? Porque, igual o Guilherme comentou, hoje uma pessoa não vai ficar rica sendo médico, saindo lá e construindo, comprando patrimônio, etc. Mas ele vai ter uma vida muito boa comparado às outras profissões. E ele pode ter uma vida boa também na velhice ou mais para frente, né? Então eu vejo que está no momento do recebimento. A principal diferença de quem acaba construindo uma carreira mais tranquila a médio prazo é quando recebe. E não quando aplica, porque se ele receber e ter o comportamento, desde de guardar ali, pode ser até um título do tesouro, ele vai ter uma vida diferente se ele simplesmente cair o dinheiro, gastar e se enrolar todo, né? Sim. Não, é que eu falo, e o médico, assim, ele é um cara, quem é o cara que se forma a nível superior e consegue, dando plantão, ganhar 30 mil no mês? Não tem. O médico consegue, agora, o advogado consegue ganhar 30 mil reais no mês recém-formado? O engenheiro consegue? O contador consegue? Não consegue. Não. Então, o médico ainda assim, ele já passou do tempo que a gente falou, o cara ganhava muito dinheiro, mas o cara que você falou, o cara consegue ter um padrão de vida muito bom, o cara ganha bem. Só que o cara tem que se organizar. Se ele conseguir se organizar, lá na frente ele vai colher os frutos disso. E saindo um pouco das finanças e olhando da prática do dia a dia, né? Como funciona? Você falou da parte de contratação, que os médicos acabam sendo contratados ou diretamente ou com grupos. E no caso de vocês que funcionam grupos, como é a rotina? É feito escalas? Explica um pouco, pessoal. Assim, cada grupo tem a sua rotina, certo? No nosso grupo, o que acontece? Isso quando eu entrei já era desse jeito, tá? A gente perpetuou. Quando a pessoa entra no grupo, ela trabalha igual. Então, o cara que está lá, o menos mais velho, tem quase 60 anos, ele trabalha igual a mim. Nós trabalhamos iguais. A diferença é nos valores, que eu falei. Na época eu ganhei 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Em 5, 6 anos eu igualei o que ele ganhava. Então, hoje, eu já tenho mais que isso, né? Já estou no 100%. Então, hoje não tem diferença nenhuma. Então, a gente divide tudo de forma igual. Plantões de final de semana, plantões de semana, plantões de feriado, férias, todo mundo de quantidade de férias iguais. Então, com a vantagem também, a minha esposa é rádio. Quando eu viajo de férias com ela, eu ganho, porque a minha férias é remunerada pelo grupo. Ela não. Ela, como ela é autônoma, então ela não trabalhou, ela não ganhou. Eu vejo como vocês, assim, quando formam o grupo, vocês tornam uma empresa. É um negócio. Nós somos uma empresa hoje, né? Nós somos uma empresa. Que tem os contratos, que prestam serviços e que faz a escala de acordo. Então não é autônomo no que você sai trabalhando aleatoriamente, né? Sim. Então, no fim das contas, pega lá, tem X horas a se cumprir de trabalho, se divide entre as pessoas e faz a escala ali conforme... Exato. E é sempre assim, a ideia é sempre trabalhar... No nosso grupo é filosofia, todo mundo trabalha igual. Então, a gente, com o tempo, se a gente acha que alguém está trabalhando a mais por algum motivo, a gente ajusta, cria alguma regra para todo mundo trabalhar de forma mais parecida possível. Isso não é comum, né? Vários outros grupos, essa divisão de trabalho não é então, assim, equitária. Então, eu achei bem justo isso. Tem grupo, assim, que aí na cidade, então, tem grupo que não tem pirâmide. O cara já entra igual ganhando o topo. Só que, digamos, esse grupo, o pessoal lá... O pessoal mais velho tem mais... se quiser dar mais... trabalhar mais, trabalha mais. Quem é mais novo, trabalha se sobrar espaço. É tudo questão... Da regra do jogo. Da regra do jogo do grupo. Né? Mas ao mesmo tempo, esse grupo ele consegue... Tem períodos livres da semana. Então, talvez a pessoa precise de uns períodos livres, tem que cuidar de alguém, tal. Quer ficar, de repente, com um filho mais 1 dia, 2 dias na semana. Então, talvez faça mais sentido. Né? Então... Mas, de modo geral, os grupos trabalham da forma como nós trabalhamos mesmo. Legal. Bom, a gente passou muito rápido a hora aqui pra gente. Para você, talvez não, mas a gente já está um bom tempo aqui. Espero que esse conteúdo seja relevante para você, para tomar a decisão. E caso queira
conhecer, alguém quer deixar a rede social? Deixa a rede social do grupo também. Então, nós temos uma rede social. A rede social é Engá Anestesia, que é o nome da nossa empresa. Nós, inclusive, postamos bastantes conteúdos. A ideia da nossa rede social é desmitificar um pouco a anestesia para a população de modo geral. Então, nossos vídeos não são para outros anestesistas, são para a população de modo geral. Mas temos o canal, você pode estar mandando mensagem no Engá Anestesia e com certeza vários de nós membros somos logados ali na rede social, a gente está sempre ali tentando aumentar o engajamento, responder. Então pode estar mandando mensagem e vai ser respondido. Quer deixar um recado final para o pessoal que está ouvindo? Vou deixar para a Kézia. Deixa o recado final aí, Kézia, para as pessoas que estão decidindo ou estão na residência anestesista para ver o que espera ali como ele especialista. Dedique-se como se não houvesse o amanhã. E sobre a anestesia em si, ela é apaixonante. E ela é muito pouco conhecida até pelos nossos semelhantes, né? Outros colegas de outras especialidades, de vez em quando até ficam assim, nossa, desconhece completamente o universo da anestesia. Às vezes só, né, faz alguma pergunta. Então, assim, a anestesia é apaixonante quando você entra e mergulha nela para conhecê-la. Basicamente. Show. Muito obrigado a vocês dois, obrigado pelo tempo aqui. Pensei que você queria falar mais alguma coisa. Agora eu falo, velho. Não, então o que eu falo? Assim, se dedique bastante na residência. Então, eu sou um cara muito neurótico com horário. Então, assim, eu chegava na minha residência 10 para as 7. A residência da Kézia era o horário padrão, mas não era o meu horário padrão. Eu chegava, era o primeiro residente a chegar. Então, assim, se dedique. A residência é pesada e faz parte. Faça o máximo de congressos que vocês puderem durante a residência. Leve o máximo de trabalhos. Faça o máximo de cursos. Que eu falo para o residente, engorde o seu currículo. Quando alguém você estiver acabando a residência, você mandar o seu currículo, o cara vai falar assim, nossa, esse cara aqui gosta, é um cara interessado, é um cara que gosta de estudar, é um cara que vai agregar aqui. E se você associar isso depois, novamente, uma indicação, aí beleza. Porque às vezes acontece de o cara já recebi currículo em branco. Residência em tal lugar. Falei, tá, e trabalho? Não, nunca fui. Nunca fui num congresso, o cara nunca fez um trabalho. O cara não vai agregar em nada no meu serviço. Tá? Então, uma coisa que... A residência são 3 anos. E eu falo, é um mal necessário. Vai embora. Cai de cabeça e vai embora. No instante acaba. Excelente. Muito obrigado, Kézia. Obrigado, Guilherme. Foi um prazer estar com vocês. E obrigado você que teve a paciência de ficar ouvindo até o final. E espero vocês no próximo episódio de outra especialidade nessa jornada do médico. Valeu, obrigado. Parabéns pela iniciativa.